Companheiros, companheiras, camaradas. Sim, senhor pai. Então nós vamos estar dando início, né, à atividade e posteriormente a gente vai ver como lidar, não é, com esse debate, com essa produção, né? Mas é uma coisa que a gente tem que definir mais claramente, né? As instâncias, as funções, porque a escola a gente tem que ser um lugar de um debate mais amplo e que chegue nos vários lugares e que esteja disponível no canal da escola. Então a gente tem que encontrar a forma de organizar e ver qual é o tipo de debate, até onde nós podemos chegar e como chegar no debate, na reflexão aqui e em outras instâncias. Outra questão que também é importante, eu já tinha dialogado com o Davi, é fundamental que a gente, passado o segundo turno, que a gente reorganize a coordenação da Escola de Formação Socialista, né? Para ter um grupo de pessoas. Nós temos muitas pessoas assumindo. Oi? Nós temos muitas pessoas assumindo muitas responsabilidades em outras instâncias e termina que ficamos muito atarefados. E a dificuldade, dentre as várias dificuldades, a dificuldade de fazer uma demarcação, né, entre partido, coletivos, escola de formação e, sobretudo, com a intenção de ampliar a escola de formação socialista, inclusive trazendo outras forças, outros movimentos, outras organizações para estar consolidando esse espaço como espaço de debate e reflexão. Pois bem, posto isso, e na veemência de trazer um debate mais severo, então nós não faremos hoje a transmissão e vamos... Não tem nem internet, Valmir. E vamos discutir mais, digamos assim, francamente, mais duramente, as questões colocadas na conjuntura, né? Então, esteja aí com a palavra, meu camarada Davi Maciel. Obrigado, meu camarada Valmir. Eu vou tirar aqui, para você poder sair de perto de mim, que eu vou tirar minha máscara. Agora, posso pegar Covid, não. Se eu soltar um pum agora já era, viu? Vai cheirar. Gente, a gente está gravando. Então, bom dia, meus camaradas. Estamos aqui novamente, mais uma análise de conjuntura. Bom dia. Bom dia. Que obviamente vai retomar algumas questões que a gente já vem levantando, né? Na verdade, tem quase 5 anos que a gente faz essas análises de conjuntura aqui, né? E algumas hipóteses que a gente vem levantando, me parece que se confirmaram no primeiro turno. Então eu vou dividir a minha fala aqui em 4 partes. Resultados do primeiro turno, táticas eleitorais adotadas, uma avaliação política da situação e o famoso que fazer no final. Tudo bem? Então, resultados eleitorais. Primeira constatação: ocorreu uma vitória política, institucional e ideológica do bolsonarismo. Perdeu para presidente, mas ganhou no resto inteiro. E mesmo para presidente, é inacreditável que o governo Bolsonaro tenha conseguido 43 pontos não sei que por cento de voto. É inacreditável. Tem uma vitória política maiúscula. Por quê? Porque ele conseguiu mobilizar o voto útil antipetista, né? Essa coisa que dizem que as pesquisas erraram, porque uma parte do voto Tebet, do voto Ciro foi para o Bolsonaro, foi mesmo. Eu acho também que um voto envergonhado,
eu constatei isso, né? Gente que votou no Bolsonaro em 2018, passou esses 4 anos falando mal do governo Bolsonaro, teve gente na família que morreu de Covid. Esse mega, vou falar o nome dele, eletricista que conserta meu carro lá, o cara pegou Covid 2 vezes, não sei quem da família dele morreu, o cara xingou o Bolsonaro o tempo inteiro. Aí agora assim, não, vou votar no Bolsonaro. Então tem um voto bolsonarista aí de envergonhado que funcionou. E um problema maior ainda, né? O bolsonarismo está em ascenso. A onda eleitoral bolsonarista está em ascenso. Isso é um perigo. Muito difícil reverter isso. Por quê? Porque eles conseguiram mobilizar e dominar a esfera pública. Eles conseguiram mobilizar e dominar o espaço público. Enquanto a candidatura Lula e a esquerda saiu do espaço público, o bolsonarismo ocupou. Não é só com bandeira em carro e camiseta da seleção. É uma militância. E na hora do vamos ver, isso funcionou. A gente sabe, processo eleitoral, muitos dos eleitores votam, né? Não vou perder meu voto. Tem esse pensamento, não é? Vai dar Bolsonaro. Então vou votar nele. Então é uma vitória. É uma vitória política, por isso, né? Está em ascenso, o bolsonarismo está em ascenso, isso tem que ser interrompido. E não há tempo hábil para isso. Então, bicho, fazendo os memes. É uma vitória institucional, porque a bancada governista, a bancada bolsonarista cresceu. Quem é que eu estou chamando bancada bolsonarista? Esses partidos que se coligaram na chapa dele, né? PL, PP, Republicanos. Mas quem mais? União Brasil, Podemos, Patriota, PTB, PSC. Esse é o campo bolsonarista. Esse campo tem 269 deputados e 43 senadores. A maioria do Senado está na mão desse cara. Há um crescimento dos governadores eleitos no primeiro turno, vinculados ao bolsonarismo. Em 2018 eram 5, agora são 9. E vão botar a máquina para funcionar, agora já estão botando. O Zema, em Minas está um terror, né? Acho que nas escolas estaduais é proibido falar de eleição. Baixou um caso lá. E dos que tentam a reeleição, né? São 12 estados vai ter reeleição. Isso quer dizer 24 candidatos, né? 2 em cada estado. 11 desses 24 são declaradamente apoiadores do Bolsonaro. Sendo que em alguns estados, agora não me lembro, os 2 candidatos são bolsonaristas. Quer dizer, quem ganhou é Bolsonaro. Mato Grosso. Eu acho que é Mato Grosso. Outra vitória institucional, que também é uma vitória ideológica. A vitória de candidatos do governo e ou vinculados ao descalabro nacional e à pauta fascista por larga margem de o Mourão ganhar do Olívio Dutra, isso é uma tragédia, meu filho. O Pazuello foi eleito. O Moro foi eleito. O Dallagnol foi eleito. A Conja também. A Conja, né? O Salles, teve 5 vezes mais votos que a Marina. Ela também foi eleita. Damares. Puxador de O voto. astronauta, velho.
astronauta foi eleito, meu. Isso é vitória ideológica. E demonstrou, né, essa conversa que a gente vem ouvindo há um mês e meio, os trabalhadores vão votar no Lula, a burguesia, a classe média vota no Bolsonaro. Não é verdade. O Bolsonaro ganhou a eleição na faixa dos trabalhadores que ganham 2 e 5 salários mínimos. Ganhou. Meu filho, 2 a 5 salário mínimo é uma merreca. Os caras não são classe média. É a tal da classe D. C. Ele ganhou nesse segmento. Então, uma vitória política, institucional e ideológica. Perdeu na presidencial, mas tem a faca e o queijo na mão. Não é pra você ficar triste, não. Mas a verdade liberta, né? A verdade é libertadora. Segunda constatação. Uma vitória eleitoral relativa, porém uma derrota política, institucional e ideológica do lulismo e da conciliação de classes. Ganhou a presidência, né? Ganhou no primeiro turno. Em 18 o Haddad teve 29%, o Lula agora teve 48%. Mas também não dá para ficar comparando Haddad com o Lula, né, bicho? Tudo bem. Mas do ponto de vista institucional, a bancada que nós podemos chamar lulista diminuiu 2 deputados, caiu. E no Senado ficou igual. Quem é que eu estou chamando de bancada lulista? PT, PSD, PCdoB, PV, PROS. Direitinha, hein? Apoiou o Lula. PROS, Solidariedade do Paulinho da Força. Tá bom, aqui à esquerda. Agir, que é o tal do partidinho aí, PTRB, PT não sei o que lá, Partido Trabalhista dos Cambal de Madureira. O Avante, que também olha lá se é a esquerda, mas está na chapa do Lula. E eu estou botando na conta o PDT. Essa galera todinha elegeu 137 deputados federais, ou seja, 2 a menos do que tem hoje. E para o Senado continuou os mesmos 13. Em termos de governadores eleitos no primeiro turno, e aqui tem uma mediação, né, porque o Renan Filho, o Renanzinho, ele é do MDB, mas é lulista, vamos falar, né? Então, estabelecendo essas mediações, nós podemos considerar que em 2018 a candidatura Haddad, em volta do Haddad, elegeu 7 no primeiro turno, agora elegeu 6, né, na candidatura Lula. E dos que tentam a reeleição, apenas 7 se vinculam à candidatura do Lula. Então, 7 com 11 dá 18, tem 6 caras aí que estão, né, oscilando, mas tudo indica que não é a onda bolsonarista que eu vou entrar, não. Bom, o voto proletário ficou aquém do esperado. Não estou dizendo que era para ter ganho no primeiro turno, não é isso. Todo mundo dizia que ganhar no primeiro turno é muito difícil. Mas não, tudo bem, não precisa ganhar no primeiro turno. Mas o Bolsonaro encostar é que não podia. Então, o voto proletário, o voto de quem mais pelou com o governo Bolsonaro, com quem mais pelou com o governo Temer, que tinha N razões para votar no anti-bolsonarismo, ficou aquém do esperado, considerando-se que o candidato anti-Bolsonaro é o Lula.
é um cara, né, até as pedras conhecem o Lula. Em 18 no Nordeste o Haddad era chamado de Andrade. Ah, o candidato PT é o Andrade. O Lula não, o Lula todo mundo sabe quem é o Lula. Então, apesar do candidato ser o Lula, apesar da tragédia bolsonarista que aniquilou essa faixa da população, é um inferno ser pobre no Brasil, desde de 6 anos para cá, e da crise econômica que não apresenta perspectiva de melhora nenhuma, apesar disso, o voto proletário ficou aquém, que era para o voto proletário maciçamente votar no Lula. Então isso é uma derrota política e ideológica. O outro derrotado, vou chutar cachorro morto, tá morto, não, eu vou chutar, é o centro-direita, terceira via, que sofreu a derrota política, institucional também e ideológica. Quem é que eu estou chamando centro-direita? MDB, PSDB, Cidadania, PSD. Estou pondo aqui o novo, que é o fascismo de sapatênis, né? É o fascismo com camisetinha que tem um jacarezinho Nas costas. nas costas. Não. Ferramenta, que é o ferramenta. Então esse campo elegeu 2 governadores em 2018. Um era bolsonarista, o outro lulista. E agora elegeu 4. Mas veja, desses 4 eleitos, 3 são bolsonaristas. É o Ratinho Júnior, é o Ibanez. Não, é do MDB. Quem é o outro do MDB, bicho, que é bolsonarista? Lá no Mato Grosso, não é? Não, Rio de Janeiro é PL. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Não foi eleito. O Mato Grosso mesmo, não é o do Sul, é o outro. Então, desses 4 eleitos nesse campo, né, MDB, PSDB, 3 são bolsonaristas, já tocam é Bolsonaro, e um é Luiz, que é o Helder do Barbalho, né? Helder Barbalho, oligarquia isso aí, meu filho. Dinastia oligárquica. Tudo bem? Tudo bem, então apoia o Lula. Esse campo decresceu na Câmara, perdeu 10 vagas para deputado federal e 5 no Senado. Diminuiu. Então hoje esse campo centro-direita, que obviamente vai barganhar o apoio para lá ou para cá, esses caras não tem problema nenhum, tem 102 deputados federais e 25 senadores. O que significa isso? Que esse campo, que é aquele que mais se identifica com a pauta política e econômica do golpe de 2016 e que apostou todas as suas fichas políticas na legitimação do golpe pela via eleitoral, derreteu. Apostou todas as suas fichas que a eleição ia legitimar a situação, o status quo como ele está hoje. Como que o status quo está hoje? Uma democracia restrita e neoliberalismo extremado. Esses caras apostavam nisso. Só que isso derreteu. Bom, já tem aqui uma hipótese. Não é possível esse negócio continuar do jeito que está. Ou haverá uma radicalização autoritária, fascistizante do que tem hoje, ou nós vamos ter que reverter isso. Porque a perspectiva de manter as contrarreformas neoliberais, o neoliberalismo extremado, esse regime semi-autoritário que tem hoje, perde, não tem apoio popular. Então a terceira via desidratou. Meu, qual é a importância do Fernando Henrique aparecer do lado do Lula? Fala pra mim. Zero. Qual é a importância hoje? Ai, porque o Fernando... Meu,
representa nada, é um cachorro morto e ceboso. O governador do Rio falou assim: quantos votos tem o Roger Walters? É isso. Quantos votos tem o Chico Buarque? Quantos votos tem a Xuxa? Né? Qual o sentido desse povo vir apoiar Lula, entendeu? O buraco é muito mais embaixo. O Pedro Malan está apoiando Lula, né? Armínio Fraga. Armínio Fraga. Não. Bom, por que essa situação? Bom, em certa medida, por conta do processo, né, que vem se dando desde 2018, né, tivemos a chance de derrubar o Bolsonaro no ano passado, mas todo mundo aqui sabe, a liderança petista, a liderança cultista, setores dirigentes do PSOL puxaram o freio de mão, desmobilizaram, porque precisavam disputar com o Bolsonaro, precisavam do Bolsonaro na campanha para o Lula ser o anti-Bolsonaro. Só que isso é um jogo muito arriscado, porque o Bolsonaro está demonstrando que quem tem iniciativa política é ele. Eu ficava vendo, né, eu fico vendo o Brasil 247, que é a TV lulista, né? É o canal do PT, aquilo lá. Aí eles preocupadíssimos que o Rodrigo Garcia, que é o candidato tucano lá de São Paulo, estava crescendo nas pesquisas, né? E eles falavam assim: não, porque se esse cara vai para o segundo turno, a Haddad não dá conta de ganhar dele, não. Era bom. E o Tarcísio? Olha isso, meu filho. Porque aí polariza, aí a gente ganha. Meu, tomaram um ferro, bicho. O cara 10 pontos acima do Haddad. Oh, não vira. Um cara que caiu de paraquedas lá em São Paulo esse dia mesmo. Não sabia nem onde ele ia eleitoral dele não votar. tem nenhum ano. O cara nunca morou lá, nunca fez nada lá em São Paulo. Aliás, nunca fez nada em lugar nenhum, ele era do exército. O cara, 40%, meu. Então, quais foram as táticas eleitorais? A do bolsonarismo. Mobilizou recursos institucionais que contaram com a aprovação e o apoio envergonhado dos segmentos lulistas dentro do Congresso. Então, que recursos? PEC das bondades. Auxílio Brasil de 600 pau, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, não é? Foi aprovado no Senado por todos os senadores, com exceção de um, que é o moribundo Serra. Acabou. Que nem foi eleito deputado. Não foi eleito para nada. Bancada do PT, do PDT, quem é? PCdoB tinha senador? Não, né? PT, PSB, votaram a favor. E quando eles viram a merda, aí na Câmara tentaram barrar, mas velho, aí, né? Inês era morta. Estado de emergência, meu. Estado de emergência permite ao Bolsonaro dar um golpe. Eu falei isso aqui. Permite ele fazer agora o que ele vai fazer, antecipar a terceira parcela do auxílio emergencial. Ele inventou agora um 13º para caminhoneiro e taxista. Ele pode, é estado de emergência, não precisa aprovar em lugar nenhum isso. A esquerda apoiou isso aqui. Orçamento secreto, que contou com a anuência covarde, pusilânime do STF. Agora esses caras devem estar tudo com o cu na mão, porque a maioria bolsonarista no Senado pode empichar qualquer um deles, Gilmar Mendes, Lewandowski, o Toffoli, Xandão da Massa.
institucionais. Nunca aconteceu isso. Um dos candidatos ter esse tipo de permissividade em plena campanha. Tudo bem? Então isso, ameaça sobre o STF, agora a gente entende, né, por que esses, né, as urnas não sei o quê, as urnas são fraudáveis, o TSE, o Xandão da Massa é meu inimigo, é para mobilizar a base dele, bicho, é para isso. Eu fui votar com a minha irmã é deficiente visual, né, enxerga muito mal, e também deficiente mental, então eu sempre vou com ela, né. E eu vou com ela até a cabine, porque quando ela vai. Eu sei que é quem que ela vai votar. Ela votou a professora Elga. Então eu vou com ela, né? Eu não voto, eu fico lá vendo ela só para ela não errar, né? Falou, Thelma, agora confirma não sei o quê. Dessa vez os caras pediram minha identidade, anotaram meu nome, fizeram uma espécie de uma ata. Um mesário. Mas que é isso aqui, bicho? Que ata é essa aqui? Aí eu peguei para ler. Eu peguei assim, o cara, daí, deixa eu ler isso aqui. Todos os incidentes eles anotaram. No meu caso foi um incidente, uma situação diferente. Tudo, quando a biometria não dava, tudo, quando o cara não levou o título, só levou a identidade, eles anotaram tudo, e pelo Brasil inteiro tinha mesário fazendo isso, para depois justificar que teve fraude. Para mobilizar a militância dele. Funcionou. Então, ameaça sobre o TSE, ameaça golpista, o tempo inteiro vamos dar um golpe, nós vamos aceitar, violência política, né? Quantos já morreram aí, desde que começou o processo, não é? Intimidação. Vocês foram votar. Quantas pessoas vocês viram com camiseta vermelha, ou Lula lá, ou não sei o que, ou Sofia Manzano? Quantas? Ou PCB? Eu era o único no lugar que eu fui. E eu fui com o meu boné. Tudo bem? Escondido da minha A esposa. maioria, gente com camisa da seleção, que eu estou torcendo pro Messi, Argentina. E, né? Viva a Argentina! Entendeu? Camisa da seleção, Bolsonaro não sei o que, é isso, as ruas foram ganhas por esses caras. Então, combinando, a tática foi combinar isso, ameaça tipicamente fascista, com um discurso antissistêmico. Quem aparece para a massa da população como aquele que representa, que está contra tudo o que está aí, é o Bolsonaro, não é o Lula. Numa crise dessa, bicho, que o cara não vê saída para lugar nenhum, é fácil você dizer assim, eu sou a saída, porque eu sou antissistema. Aí você fala assim, mas meu filho, seu governo fez uma desgraça, 4 anos de desgraça. Não, mas não foi culpa minha, porque teve a pandemia, agora tem essa guerra da Ucrânia. Sem Covid, sem guerra, meu governo vai bem. Vamos lá de novo. Isso colou, Isso colou. Então, quem é que demonstrou que tem a iniciativa política? O Bolsonaro. Ele tem a iniciativa política. E isso passou confiança para eleitores indecisos, para eleitores não lulistas, para eleitores que despolitizaram. Eu não vou perder meu voto. Não vou perder meu voto se sair no Brasil, isso tem um peso. E vou, decidir na hora H lá, vou votar no Bolsonaro. Ele resolveu fazer na fila de votação. Demorou, né? Deu tempo para o cara mudar o voto. Tudo bem? Então essa foi a tática do Bolsonaro, ofensiva, mobilizadora, dizendo a que veio. Bolsonaro sempre deixou claro, a que ele veio. Não enganou ninguém. Qual foi a tática do lulismo? Alianças e articulações pelo alto, não é? Então vamos lá negociar com o Janones, vamos lá negociar com o Alckmin, vamos lá negociar com o Fernandinho Cardoso,
Puxa vida, é importante, a Xuxa declarou voto na gente. Porra, hein? Puta merda. Né? O Felipe Neto, Dilma, né? Então, tentando atrair quem? Esse centro-direita morto, né? Esse centro-direita que não elege ninguém, nem o Serra. A sociedade civil liberal, um esforço para ganhar a Rede Globo. Celebridades, artistas, eu quero, intelectuais. Em torno do quê? Em torno do quê? Do compromisso com a atenuação limitada da pauta política e econômica do golpe de 2016. É em torno disso que o Lula costurou essas alianças. Não foi em torno da reversão, da demolição da pauta política e econômica do golpe de 2016. Não, foi apenas da atenuação. Tanto dia mesmo ele falou. Não, nós não vamos voltar à relação capital-trabalho que tinha antes. Quer dizer, nós não vamos restaurar a CLT. CLT já era. Agora também que o trabalhador não pode ter direito nenhum, também não, né? Tem que ter algum direito. É isso. Vai reverter a reforma trabalhista? Não. Vai estabelecer um direito aqui, outro acolá. É isso. Vai reverter a privatização pirata, a privatização criminosa da Eletrobras? Não. Não. Vai reverter essa privatização fatiada da Petrobras? Não vai. Ah, não, ele vai suspender a lei do teto de gás. Bom, até a burguesia quer isso hoje, uai. Até a burguesia quer isso. Aliás, essa lei é inócua, porque já furou o teto. É, que negócio ruim, não tem açúcar. Foca no debate. Entendeu? Então o Bolsonaro, ele diz o que ele veio fazer. Quer aprofundar o golpe, ele quer fascismo. O sonho de consumo dele é Orbán, beleza? Que aliás ganhou lá, você sabe, agora no início do ano, não é? Todo mundo se juntou contra o Orbán, ele ganhou fácil. Então isso, né, esse compromisso que é para ver se ganhava a adesão do centro-direita, né? Isso quer dizer o quê? Legitimar o golpe. E aí ele não podia falar as coisas, né? Ele tinha que ficar negaciando, tinha que ficar tergiversando. Aí sobrava o quê? Falar de um passado que não volta mais. Ah não, porque comigo todo mundo vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha no final de semana. Não vai, meu filho. As condições da era de ouro do lulismo já acabaram, acabou. É uma mentira isso. Então isso, né, esse tipo de compromisso foi assim que o Lula apareceu para o eleitorado. Candidato da manutenção atenuada do golpe, ok? E quando não é isso, volta ao passado idílico, que ninguém acredita nisso, né, meu filho? Prevalência da mobilização midiática sobre a mobilização de massa. Então, mobilização na mídia, isso aí teve, mas na rua, não. E quando teve hegemonismo petista, petolulista sobre os movimentos sociais e a esquerda, que foi nas últimas manifestações, cansou de ver. Transformação dos atos políticos que a esquerda fez nos últimos tempos em comício eleitoral. Aí tô lá, eu lá, que dia que foi? 11 de agosto? Tô lá, eu lá, puto da vida, né? Porque nós temos que manter o Estado de Direito. Mas qual é o Estado de Direito, cara? Padece aí, no estado de emergência? Como é que é? Que democracia é essa aí que vocês estão defendendo?
Aí quando eu olho pro lado, quem está lá? Valmir Amado. Valmir Amado. Nunca vi esse cara em lugar nenhum. Em movimento nenhum. Nem quando ele era professor da Católica, as greves que a gente fazia lá não ia nenhuma. Tá lá ele. E eu consegui falar porque eu cheguei cedo. Eu estava passando, eu queria falar, o cara falou assim, não, tá livre, eu falei, então me dá aí, porque senão eu não vou falar. E dali 15 minutos já foi o microfone dominado por candidato. E o Valmir falou, olha, falou ele, falou a Bia, falou a Denise, falou todo mundo, que era candidato. Hegemonismo, a gente sabe isso, eles se hegemonizam, eles têm o dinheiro, eles têm os recursos, eles dominam, acabou. Então isso, né, fez parte da tática e recusa em mobilização social, mobilização de rua, porque mobilização de rua significava assustar esses aliados da direita que se pretendia ganhar. É isso, é fácil essa equação. Por que não chamou Azul? Bom, porque aí ia assustar o Alckmin, ia assustar o Janones, o Renanzão, o Renanzinho, entendeu? Então essa foi uma tática da derrota. Foi essa tática, errou, deu errado. Não trouxe ganhos institucionais, ganhou no primeiro turno, também porque é o Lula, né? É isso. Teve um cabo eleitoral para ele, o Bolsonaro. Cabo eleitoral do Lula. Qual foi a tática do centro-direita? É essa que a gente está falando, tem 4 anos. Morde e assopra com o Bolsonaro e chantagem com o Lula. Eles ganham nas duas pontas mesmo. Com o Bolsonaro é esse morde e assopra. João, não vai dar golpe não, hein? As urnas são confiáveis, hein? Né? Compra a vacina aí, Ele não tá nem aí, bicho. Tem uma risca aqui, não é pra você passar pro lado de lá, não. Aí ele passa, né? Aí os caras fazem o quê? Empurra ele de volta? Não. Risca outra ali, lá na frente. E ele vai indo, né? É o morde e assopra. E com o Lula, chantagem. Agora a gente está vendo de novo. Quem vai ser seu ministro da Fazenda? O senhor Luiz Inácio? Já está aí a Rede Globo, Miriam Leitão, cobrando dele agora. Já fala agora, meu filho. Porque se for o Guido Mantega, não tem apoio. Guido Mantega, tem que ser alguém do mercado. Meirelão tá lá, já falou que topa. Já falou que topa. Meirelão fazendo L. Então o centro-direita jogou com isso. Por quê? Bom, porque o centro-direita representa os setores hegemônicos do bloco no poder. É isso. As frações hegemônicas do bloco no poder, o capital com letra C maiúscula, é o centro-direita, é PSDB, MDB, esse povo. O bolsonarismo é a lumpenburguesia, que também é burguesia. Então essa foi a tática, essas foram as táticas, tudo bem? Qual avaliação política é possível tirar disso? Bom, primeira coisa, uma correlação de forças amplamente favorável ao bloco no poder. Por quê? Porque de uma forma ou de outra o golpe de 2016 vai ser consumado por meio da legitimação eleitoral. Se ganha Bolsonaro, se ganha Lula, o golpe vai estar consumado eleitoralmente. Em 18 não estava. Em 18 eles tiveram que mobilizar a prisão do Lula, tiveram que retardar ao máximo a impugnação da candidatura do Lula, tiveram que fazer 200 vistas grossas para os crimes eleitorais do Bolsonaro, não é? Tiveram que varrer para debaixo do tapete os crimes mesmo, né? A Marielle, até hoje ninguém sabe quem matou ela, claro que sabe.
sai. Não sai. Agora não, agora meu, se o Bolsonaro ganha do Lula, ó bicho, falta o quê? Faltou nada. Faltou nada. Condições normais. Tudo bem? Então para essa gente, ó, tá beleza? Eles ganham em qualquer cenário. Porque se o Bolsonaro ganhar, ele vai manter o golpe e aprofundar. Se o Lula ganhar, vai manter o golpe. Não vai mudar nada. Mas ainda assim o bloco no poder se divide. Tudo bem? E podemos dizer que há sim uma burguesia não bolsonarista. Essa burguesia hegemônica, ela tem ressalvas à instalação pura e nua do fascismo no Brasil. Por quê? Bom, aí depois do segundo turno a gente discute isso. Porque eu avalio, um regime fascista no Brasil aprofundará a crise social e política. A crise de hegemonia continuará. Para esse setor da burguesia não é muito risco. Eles precisam de uma esquerda moderada que estabeleça as mediações com os trabalhadores, que faça a oposição institucional e tire os trabalhadores da rua. Então, um regime abertamente fascista que proíbe, por exemplo, o PT de existir, para esse setor da burguesia é arriscado. Não é porque são democráticos, é porque precisa das mediações, eles têm a perspectiva da hegemonia. É isso, Fernando Henrique é isso, gente. O cara que representa esse setor é Fernando Henrique, né? Se a gente puder personalizar num cara uma classe, um bloco de classes. Então esses caras ganham em qualquer cenário. Se ganha o Bolsonaro, vão estabelecer um morde-a-sopra com ele. Então, mais 4 anos disso que nós estamos vendo. O Bolsonaro vai tentar instituir o fascismo, eles vão tentar frear, vai ser uma briga interessante. Bolsonaro vai querer pichar o Gilmazinho, aí esses caras vão, né? Editoriais da Rede Globo, do Jornal Nacional, não pode, entendeu? Vai ser uma queda de braço. E se ganha o Lula, cabresto nele, não é cabresto nele para quê? Para ele manter essa democracia restrita, as contra-reformas, não reverte nenhuma, e o neoliberalismo precisa ser um extremado, não um moderado. Já está beleza. Quem é a burguesia bolsonarista? Eu já falei isso aqui algumas vezes. São setores do capital que mais ganham com mais-valia absoluta e acumulação primitiva. O que vem a ser a mais-valia absoluta? É aquela extraída diretamente pela intensificação do trabalho e menos pela intensificação do capital. Então, que setores são esses? Agronegócio, setor serviços, os comerciantes, comércio, não é? Mineração, né? Sem falar o crime organizado, né? Desmatamento, tráfico de madeira, garimpo ilegal, escambau. Esse povo é bolsonarista. Por quê? Porque uma coisa que o bolsonarismo fez não foi só radicalizar a desregulação estatal das relações entre capital e trabalho. Foi também desregular as relações entre os capitais. Porque há uma disputa entre os capitais. Tudo bem? E ele desregulou isso, porque ele desmontou os mecanismos de controle e regulação disso. Tipo FUNAI, tipo IBAMA, tipo IBGE. Porra, meu filho! Qual burguês não quer saber o tamanho dos faixas de renda no Brasil, meu filho? Tem 12 anos que nós não sabemos isso. Porque nunca cortou a verba do IBGE fazer o censo. Era para ser em 2020, meu. Agora que está saindo, já tiveram que prorrogar o prazo porque um monte de
gente que como é que chama? Foi recrutada para fazer a pesquisa, não recebeu, desistiu, os caras estão pagando, vão trabalhar de graça. Eles estão com um problemão aí, falta de pesquisador, meu, de gente para fazer o censo, recenseador. Foi nem 30% lá, né? Meu! Então, esses setores que ganham nessa fronteira diluída, né, fluida entre legalidade e ilegalidade, eles são bolsonaristas e mais ganham dinheiro. E é a gente da mais-valia absoluta, né, superexploração do trabalho e da acumulação primitiva, né? O que é a acumulação primitiva? Desmatamento ilegal, tráfico de madeira, tráfico de minério, né? Você simplesmente ocupar uma terra pública e fuck you, man. É isso. Tudo bem? Esses setores, eu já falei isso aqui, eu fiz uma pesquisinha, tá legal? Se você for pegar lá a revista Exame, todo ano ela solta lá as 500 maiores empresas do Brasil. Eu fiz isso, nossa. Por que eu faço isso? Nossa, meu, que canseira, velho. 2016, 2022, eu vim até agora, 2021, até o do ano passado. Fiz isso agora em abril. Se você for pegar as 500 maiores empresas, da primeira à 10ª não tem mudança, é capital financeiro, principalmente, tudo bem? Da 11ª à 100ª também não tem muita mudança, mas da 101ª à 400ª, são setores intermediários, está ocorrendo uma revolução econômica. Porque esses setores do comércio, do agronegócio, do setor serviços está crescendo dentro da escala em relação ao setor tradicional da indústria, particularmente o setor da indústria de tecnologia intensiva. Então está havendo uma mudança. Quais são os setores mais endinheirados do capitalismo brasileiro? Está havendo uma tendência de ser esses setores. Então você vê lá quem? Subindo que nem foguete. Comércio atacadista, comércio varejista. Aí você entende por que o velho da Havan apoia o Bolsonaro. Mas a dona Luísa lá do Magazine Luiza não apoia, mas ela, também a empresa dela vaca. Né? E esse povo ganha dinheiro com o quê? Super exploração do trabalho, meu filho. Não produz um parafuso. Bota o peãozada para trabalhar lá que nem escravo. Setor de serviço, você vai ver lá empresas da saúde. Você vê o Rapvida, vácuo, né? Localiza, é serviço, né? Aluguel de carro, vácuo. Tudo bem? Ou seja, os setores mais vinculados a um processo de reprimarização da economia brasileira. Esses caras são bolsonaristas, esses caras têm interesse em aprofundar a superexploração do trabalho, esses caras não têm interesse em mediação política nenhuma, é fascismo aberto e pau na máquina. Pau na máquina, vamos que vamos. Com esses caras, com o Bolsonaro, esses caras vão continuar ganhando, a tendência é eles continuarem escalando, né, a hierarquia dos capitais no Brasil. Mas se ganha o Lula, esses caras vão ter um poder de barganha, de chantagem enorme. Por quê? Bom, porque eles têm maioria na porra do Congresso, meu. Eles têm a maioria dos governadores. E eles não vão querer mudar nada, no mínimo, deixar do jeito que está. Beleza, não pode não ir para o fascismo. Pode não ir para a escravidão moderna. Bom, tá bom, mas também não volta para trás não, é isso aqui. Tudo bem? Então esses caras ganham em qualquer cenário, beleza? Ou seja, as eleições de 2022
estão consolidando as mudanças estruturais que nós vivemos no Brasil desde o golpe de 2016. Eu levantei algumas vezes uma hipótese aqui de que o golpe de 2016 tem tudo para ter a envergadura histórica do que foi o golpe de 64, quando mudou não só a correlação de forças entre capital e trabalho, mas o próprio padrão de acumulação capitalista e a própria configuração do Estado. Você tem uma mudança no chamado bloco histórico, lembra lá do Grande? Infraestrutura e superestrutura. O golpe de 2016 tem tudo para se configurar na história do Brasil como tendo essa força. Uma mudança no bloco histórico da sociedade brasileira. E isso vem em processo desde 16 e a eleição de 22, independentemente de quem ganhar, indica a consumação disso. Bom, os trabalhadores, puta meu, não começa a chorar não, senão eu vou chorar também. Fez a escola, muito fez bem. a escolinha lá, volta. Se eu estou correto, os trabalhadores sofreram mais uma derrota eleitoral e política, mesmo que o Lula ganhe. Então, uma derrota eleitoral e uma derrota política diante da possibilidade que havia de paralisar e ou reverter parcialmente a ofensiva burguesa iniciada em 2016. Qual foi o dom que o bolsonarismo, o governo Bolsonaro deu aos trabalhadores? O dom de voltar a se mobilizar para pelo menos paralisar isso, que foi uma desgraça tão assim. Eu falei com um monte de gente, o maior cabo eleitoral do Lula se chama Bolsonaro. Que é uma desgraça, um negócio tão desgraçado, que não tem como não votar no Lula. Entendeu? Então havia essa possibilidade. Ao meu ver, essa possibilidade foi perdida. Por enquanto, foi perdido. Qual a possibilidade? Bom, no melhor cenário, reverter parcialmente a ofensiva burguesa. A ofensiva burguesa é a pauta econômica e política do golpe de 2016. No melhor cenário. E no pior, paralisar isso. Essa possibilidade, ao meu ver, hoje está derrotada. Nós vamos ter que começar a subir o morro de novo. Por quê? Por que está derrotado? Porque há uma enorme desmobilização. Meu filho, o trabalhador que vota no Bolsonaro, ele é um despolitizado. Falta política. Falta política. Quem faz política para ele somos nós. Ele é politizado pelo Bolsonaro, não é por nós. Então há uma desmobilização brutal, que já vem de antes. A gente sabe a importância do lulopetismo nessa desmobilização, porque 12, 13 anos. Há um recuo organizativo, não é só no sindicato. O Movimentos Sociais vive um recuo organizativo e uma perspectiva de defensivismo nas lutas defensivas. Então, o mar não tapa peixe. Mas a maior parte da classe trabalhadora está submetida ideologicamente ao empreendedorismo. Aliás, essa é uma pesquisa aí, meu. 40% dos trabalhadores beneficiados pelas políticas sociais do lulismo acham que melhorou de vida por esforço próprio. Outros 40% acham que melhorou de vida pela graça de Deus. E apenas 20% acham que melhorou de vida por causa das ações políticas sociais compensatórias do lulismo. Meu, isso é um nível de despolitização brutal.
Então acredita no empreendedorismo, acredita. Os trabalhadores acreditam no esforço próprio, que esse negócio de ter direito é uma baboseira, é só pra gente ter despesa. E eu vou falar pra vocês, para um trabalhador precarizado, velho, quando você chega pela assim, escuta aqui, meu filho, nós vamos aqui criar um sistema previdenciário, que daqui 30 anos você vai curtir ele, mas agora você vai começar a pagar. Ele fala assim, eu nem pensar. 30 anos, sei lá como é que eu vou estar daqui 30 anos. Vamos descontar uma merreca aqui do seu salário, mas daqui 30 anos você vai poder se aposentar e ganhar uma aposentadoria beleza. Sai aí perguntando aí pro uberizado se ele toca. Não, deixa minha dinheirinha aqui. Submissão ideológica ao empreendedorismo, ao fundamentalismo religioso, e aí não é só evangélico, católico também. Espírita também. Oi? Espírita também. Ou às vezes o cara é submetido às três coisas, tudo bem? Ou ao messianismo e ao personalismo de direita ou de esquerda. Ou seja, queiramos ou não, as duas maiores lideranças políticas do Brasil, uma se chama Bolsonaro, outra se chama Lula, aparecem para a massa dos trabalhadores como líderes messiânicos, carismáticos, capazes de resolver o problema. Isso não politiza ninguém. Então, os trabalhadores são submetidos a uma perspectiva de ascensão social, porque, claro, o voto do trabalhador é um voto interessado? Gente. Não, porque o trabalhador é tudo alienado, o trabalhador é burro. Não, senhor, o trabalhador é racional. Ele para pensar, ele não vai no oba-oba, ele para pensar. E aí ele pensa assim, com quem que eu vou ganhar mais? E aí, meu filho, o trabalhador que vota no Bolsonaro, a perspectiva que ele tem de ascensão, de melhoria de vida é baseada no esforço individual, na graça divina ou na escatolatria. Não é na auto-organização, não é numa perspectiva classista. Então isso significa que houve um recuo histórico em termos de autonomia de classe, que se manifesta num recuo histórico do ponto de vista político, organizativo e ideológico. Não, não tem cabimento o trabalhador votar em Bolsonaro, não tem cabimento. Nós temos que entender isso. Não é normal isso. Então, que nem dizia o Vicente Mateus, isso é uma faca de dois legumes, né? Se um fascista consegue ganhar os trabalhadores, então é porque o antifascismo não deu conta, uai. Porque existe uma afinidade eletiva entre trabalhador e antifascismo, trabalhador e antineoliberalismo. Se essa afinidade eletiva não está rolando, tem um caroço aí nesse angu. Nosso caroço. E as classes médias? Bom, as classes médias, aí a gente, né, um monte de gente, né? Não só trabalhadores bem remunerados, que nem eu e o Valmir somos classe média, mas somos peão, né? Trabalhador vender uma coisa de trabalho, mas a gente ganha bem, não é? Então não só trabalhadores qualificados que têm uma remuneração melhor, mas também pequenos empresários, não é? Pequena burguesia. Vamos chamar esse povo tudo classes médias, beleza? As classes médias, em geral, funcionam como base de massas do bolsonarismo, ou quando não do bolsonarismo, do antipetismo em geral, que na verdade é a manifestação contemporânea do velho, antigo anticomunismo, antigo no Brasil. Então essa gente, com exceção de mim e do Valmir,
tem uma perspectiva antidemocrática, antipopular e neoliberal extremada. Essa gente não vê problema nenhum em pagar R$3.000 de mensalidade na escola particular. Ah, eu vejo. Porque essa gente acha que isso é um elemento de seleção, que mais dia menos dia vai garantir para eles monopólio no mercado de trabalho. Ah não, porque a classe média tem interesse na escola pública, porque assim ela não gasta R$3.000, né, pagando mensalidade. Não tem interesse nenhum, porque a escola pública, forte, boa, de qualidade, também abre possibilidade para o pobre concorrer com ele, o filho dele, no mercado de trabalho. Por isso esse povo ficou puto com política de cota nas universidades, ficou puto com ampliação das federais, dos institutos e das universidades. Eles acham isso desnecessário. As universidades, do tamanho que estava para eles, já estava bom. Só para eles, vai. Para eles está de bom tamanho. Agora que o Bolsonaro cortou o resto do ano, não está nem aí, bicho. Fuck you, man. Então essa gente é neoliberal extremada, tudo bem, tem problema nenhum pagar plano privado de saúde, pagar escola particular, tá entendendo? Esse povo não quer conviver com a pobreza, é isso, né? Não quer ver pobre andando de avião no aeroporto. Isso aqui é um espaço privado da classe média e da burguesia. Só que essa gente foi fundamental nesse primeiro turno e vai ser no segundo, um ator fundamental para o monopólio do espaço público pelo bolsonarismo e para criar uma onda de voto útil no bolsonarismo. Essa gente militou, essa gente fez mobilização, fez política militante, coisa que nós não fizemos. E vai fazer de novo agora. Já estão fazendo. Bem, qual é a síntese então que essa avaliação política nos permite fazer? É uma hipótese que tudo indica está se confirmando, não é? É a de que a crise capitalista cada vez mais colapsa o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o caminho da conciliação de classes, é o caminho da democracia, do Estado democrático de direito, tá bom? É o caminho do neoliberalismo moderado, é o caminho das políticas sociais compensatórias. Cada vez mais colapsa esse caminho em favor de uma polarização fascista ou socialista. É isso que está apontado no horizonte histórico, não só do Brasil, mas da humanidade. É isso, a velha disjuntiva da Rosa Luxemburgo: socialismo ou barbárie? Cada vez mais. Essa derrota política, ideológica e eleitoral do lulismo, ao meu ver, confirma isso. E mesmo se ele ganhar, esse caminho do meio não vai prosperar. Ele vai ter que se acomodar com o golpe. Ou seja, a nossa luta, a luta social, a luta política tem que ser antissistêmica. Estado de democracia de direito é a puta que pariu. Nós queremos outra coisa. Nós queremos radicalizar isso. Voltar a CLT é o escambau. Nós queremos outra lei trabalhista muito mais avançada. É isso. Temos que colocar isso claramente. O capitalismo não tem remendo. Chegou, já deu. Crise histórica, crise orgânica, não tem remendo. Temos que superar isso, tem que ser dito agora, todo dia. Claro, tem as mediações. O socialismo vai nascer amanhã cedo, mas isso tem que ser dito. E as nossas lutas têm que estar vinculadas a essa perspectiva. Superar essa desgraceira toda.
porque o capitalismo não tem saída. A saída que o capitalismo tem para a sua crise é o fascismo, ou seja, a continuação da crise. Então, o que fazer? Chorar. Agora eu vou dar a receita aqui, beleza? Adoro dar receitas. Bom, nós, né, que fazemos parte da esquerda socialista, que torcemos o nariz para a conciliação de classes, para o lulismo, estamos convocados para fazer das tripas coração para eleger o Lula. Meu, é isso. Bora aí. Eleger esse cara lá é o menos pior. Só que há formas e formas de você eleger o Lula. Não vai ser do jeito que o PT vai eleger. A esquerda socialista tem que ter o seu caminho. Então, qual é o caminho? Vou levantar aqui para o debate. Não sei nem o que o homem acha disso. As tripas, as lumbrinhas dele estão saindo pela boca. Uma mobilização política e eleitoral nossa, independente do comando da campanha petista. Eles fazem a deles lá, nós fazemos a nossa cara. Porque eles vão tirar foto com a Xuxa. Isso não interessa para nós. Eles vão tirar foto com o Bresser Pereira. Não interessa para nós. Quem sabe até com a Regina Duarte. Eu acho que filme é tudo bem. Não, ela tá. Não. Ela tá do Bolsonaro. Então, uma mobilização política e eleitoral independente do comando de campanha petista, buscando o quê? Vou bater na tecla de novo. Constituir uma frente ampla da esquerda socialista, frente de esquerda socialista e dos movimentos sociais, já na campanha agora. Não foi possível, nós participamos dessa eleição divididos. A esquerda socialista, uma parte foi apoiar o Lula, a outra lançou candidatura própria. Foi para mim foi um erro, infelizmente. Não dependeu só dessas forças, dependeu também de uma legislação eleitoral que empurra os partidos a faixa própria. Aí deu nisso, se juntar os três, 120 mil votos. Entendeu? 120 mil votos. Então, usar a mobilização para recosturar a perspectiva da frente de esquerda, mas uma perspectiva que se mantenha no pós-segundo turno, porque nós vamos precisar estar organizados para enfrentar o Bolsonaro, caso ele ganhe, mas também para enfrentar o Lula, porque se ele for manter a reforma trabalhista, nós vamos estar na oposição, porra. É isso. Se ele for manter a reforma da Previdência, nós vamos estar na oposição. E aí, nesse momento que nos resta atos, tentar fazer atos, panfletagens, constituir comitês fora Bolsonaro e tentar ocupar a esfera pública. Eu mandei lá no nosso zap lá, falei, rapaziada, amanhã ninguém vai dando bandeira aí com camisa e tal, mas agora vamos ter que correr o risco. Tudo bem? Qual é o eixo ideológico da nossa campanha? Também é um negócio que, né, tem um jeito e tem outro. O PT vai fazer campanha Lula lá. Nós não vamos falar Lula lá. Vamos falar fora Bolsonaro. Não, o Lula lá é uma consequência do fora Bolsonaro. Não, o nosso eixo é pôr o Lula lá. É tirar o desgraça do Bolsonaro. E derrotar a ofensiva burguesa. Então é fora Bolsonaro e reversão da pauta política e econômica do golpe de 2016. No mínimo. No mínimo. Essa é a nossa
a nossa como é que chama? Insígnia. O que é a ofensiva burguesa? É isso, democracia restrita, neoliberalismo extremado contra reformas neoliberais. Nós queremos, nosso alvo é isso, nós temos que dizer isso pro povão. Nós temos que dizer isso, não é porque o Lula vai melhorar, não é isso. Nossa pauta não é essa. É tirar o Bolsonaro e reverter essa derrota, reverter essa defensiva, reverter essa desmobilização, esse recuo. É isso. Que é um processo que vai ultrapassar o segundo turno. É isso também. Então, última tarefa, né? Constituição de comitês fora Bolsonaro como eixo organizativo permanente. Por quê? Porque mesmo com a vitória do Lula, esses comitês têm que se constituir como espaço de articulação da frente de esquerda. É isso. Quem é a frente de esquerda? Vou falar de novo. PCB, UP, PSTU, setores do PSOL, quiçá setores do PT. É a frente da esquerda socialista. Não é da esquerda da reforma do capital. Essa aí é o PT.